O que acontece quando o lutador mais temido das ruas invade o mundo profissional do boxe e do artes marciais mistas Kimbo Slice não era apenas um nome, era um aviso. Um gigante barbudo com uma presença assustadora que dominava as lutas de rua com uma brutalidade pura e sem filtros. Cada golpe era sentença, cada luta uma guerra. Mas Kimbo não dominou só as ruas. Ele para os cards da Elite XC, UFC e Bellator, onde lutadores subestimaram o valentão das ruas apenas para caírem um após o outro. O que começou como vídeos virais de lutas clandestinas se tornou um fenômeno mundial. A lenda de Kimbo Slice, o lutador de rua mais temido de todos os tempos. Kimbo Slice nasceu como Kevin Ferguson em 8 de fevereiro de 1974 em Nassau, Bahamas. Desde muito jovem, sua vida foi marcada pela violência e pela necessidade de sobreviver. Criado nos bairros difíceis de Miami, Flórida, Kimbo aprendeu a lutar não por glória, mas por sobrevivência. A rua foi seu primeiro ringue. Antes de se tornar uma lenda das lutas de rua, trabalhou como segurança em casas noturnas e até como motorista de limusine. Mas tudo mudou quando seu amigo e empresário Ipu Tasei Mike lhe propôs algo que marcaria seu destino. Kimbo, por que você não luta? Eu vou te deixar famoso. Assim começaram as lutas de rua que incendiariam a internet. O mundo logo conheceu Kimbo Slice, o homem que com seus punhos nus destruía qualquer uma que cruzasse seu caminho. Os vídeos de Kimbo lutando em quintais e garagens explodiram em plataformas como YouTube e Dailymotion. No início dos anos 2000, cada luta era mais brutal do que a anterior. O nome de Kimbo Slice ficou gravado na mente de todos. A fama de Kimbo não passou despercebida. Em 2007, ele foi contratado pela Elite XC, com ele não veio apenas um lutador, mas sim uma superestrela viral capaz de atrair milhões de espectadores. Sua estreia profissional foi um massacre. Ele enfrentou Bo Cantrell, um lutador experiente, mas que não fazia ideia do monstro que tinha pela frente. Bo Cantrell foi derrotado em 19 segundos. A multidão foi à loucura. Kimbo Slice havia chegado ao artes marciais mistas e fez isso com uma sentença de morte. Depois veio sua luta contra Tank Abbott, lenda do vale tudo do início do UFC. Uma verdadeira batalha de titãs. Abbott tentou intimidar Kimbo, mas em cidade, que em menos de um minuto Tank estava inconsciente, jogado contra a grade. Foi um nocaute que deixou todos de queixo caído. Após suas vitórias contra Bo Cantrell e Tank Abbott, Kimbo Slice se tornou o rosto do Elite XC em 31 de maio de 2008 no evento Elite XC Primetime Kimbo. Enfrentou seu rival mais difícil até então, James o Colosso Thompson. Thompson, experiência no artes marciais mistas, era conhecido por seu tamanho imponente e extrema agressividade. O Colosso pensava em destruí-lo, mas Kimbo estava pronto para a guerra. Desde o primeiro segundo, James Thompson tentou pressionar Kimbo com quedas e golpes no clinch. A orelha de Thompson, já enfraquecida por anos de danos, começou a inchar de forma grotesca. Após receber vários golpes de Kimbo, o sangue começou a jorrar. O rosto de Thompson estava um desastre, a orelha de Thompson explodiu. Literalmente, a orelha explodiu, banhando a jaula de vermelho. Kimbo continuou golpeando com fúria até que o árbitro, vendo o estado do britânico, interrompeu a luta por nocaute técnico. Kimbo Slice venceu, mas a luta deixou dúvidas. Muitos críticos apontaram que Kimbo mostrou fraquezas no seu preparo físico e na defesa contra quedas, questionando se ele realmente poderia competir contra a elite do artes marciais mistas.
Apesar disso, o evento quebrou recorde de audiência. Foi o primeiro evento de artes marciais mistas transmitido em horário nobre em uma emissora nacional nos Estados Unidos. Alcançando quase 7 milhões de espectadores, Kimbo Slice não apenas venceu, ele se tornou um fenômeno de massa. O lutador mais famoso da organização, suas lutas atraíam milhões de espectadores e seu nome já ressoava. Fora do mundo do artes marciais mistas? Mas tudo mudou na noite de 4 de outubro de 2008. Kimbo ia enfrentar Ken Shamrock no evento principal, uma luta que prometia ser um confronto épico entre o Rei das Ruas e uma lenda do artes marciais mistas. Mas apenas algumas horas antes do evento, Ken Shamrock sofreu uma lesão e não pôde lutar. Em seu lugar, chamaram Seth Petruzzelli, um lutador pouco conhecido, para enfrentar Kimbo. No último momento, Kimbo aceitou porque era assim que ele era, não importava o oponente, ele estava pronto para lutar. A luta começou, 14 segundos depois, tudo havia terminado. Seth acertou um jab direto no queixo de Kimbo enquanto ele avançava, fazendo-o perder o equilíbrio. Um golpe limpo e inesperado, mas devastador. Petruzzelli aproveitou para lançar uma rajada de golpes, até que o árbitro interrompeu a luta. Kimbo Slice foi nocauteado em 14 segundos. A derrota foi brutal, mas o verdadeiro impacto veio depois. Elite XC, que havia apostado tudo em Kimbo como sua principal estrela, perdeu credibilidade e colapsou financeiramente, fechando suas portas Kimbo Slice não só perdeu a luta, sua derrota destruiu toda uma organização. Mas para Kimbo, isso estava longe de ser o fim. Após o colapso da Elite XC, Dana White, presidente do UFC, decidiu dar uma chance para Kimbo, mas com a condição de que ele teria que conquistar seu lugar. Kimbo entrou no The Ultimate Fighter Heavyweights em 2009, um reality show onde lutadores competiam por um contrato com o UFC. Ele enfrentou Roy Nelson, perigoso por seu direto forte. Just like that! Big punch button! So trying to... Oh! Big shot! Oh, that was a beautiful right. It's a beautiful job. Oh! Essa luta foi uma guerra. Yes! There you go. Come on, man! Fight's done. A luta terminou com Roy Nelson vencendo Kimbo por nocaute técnico. Apesar da derrota, Kimbo destacou-se no programa pelo carisma. Dana White o contratou devido à sua grande popularidade. Igualmente, em 5 de dezembro de 2009, Kimbo fez sua estreia oficial no UFC, enfrentando Houston Alexander na final do The Ultimate Fighter pesos pesados. Alexander, conhecido por agressividade e nocaute, era um desafio sério. Mas Kimbo estava pronto. A luta foi estranha, com Alexander se movendo constantemente para evitar os golpes de Kimbo. Gotta be careful there that he doesn't run it. There it is again. That was a good anything. That was again with that combination. Mas quando Kimbo conseguiu encurtar a distância, ele liberou sua fúria. No segundo round, Kimbo levantou Houston Alexander e o jogou no chão com um slam espetacular. Taking his back. Foi um momento de pura força bruta. Finalmente, após 3 rounds, Kimbo venceu por decisão unânime. Ele havia conseguido. Em sua primeira vitória no UFC, o lutador de rua havia provado que podia vencer no octógono mais importante do mundo. Porém, o próximo capítulo de sua história não seria tão glorioso. No UFC 113, Kimbo enfrentou Matt Mitrione, um ex-jogador da National Football League, que se tornou lutador de artes marciais mistas. In my opinion, I'm the best heavyweight in the world. Shots in this fight, but managed to. Vader, a billionaire goes hurt, and just like Dan Henderson, right hands. Desde o início, ficou claro que Mitrione tinha uma vantagem em preparo físico e técnica.
Kimbo atacou com força, mas Mitrione resistiu e foi cansando-o gradualmente. No segundo round, Mitrione derrubou Kimbo e atacou até o árbitro interromper a luta. Stand up with a 250-pound guy on him. Push on that hip. Trying to finish here. Sit here and shown. Foi uma derrota dolorosa. Depois dessa luta, Dana White anunciou a dispensa de Kimbo do UFC. O sonho acabou, mas a lenda seguia viva. Depois de sua saída do UFC, muitos pensaram que Kimbo Slice sumiria do mapa, que seu momento havia acabado. Mas Kimbo não era o tipo de homem que desistia. Com artes marciais mistas fora de alcance, ele decidiu buscar outro ringue para liberar sua fúria. Foi assim que, em 2011, Kimbo Slice estreou como boxeador profissional. Ele não tinha as técnicas mais refinadas, mas tinha algo que não se aprende. Uma força brutal, nos deixando alguns nocautes impressionantes. A carreira de Kimbo Slice no boxe profissional não foi longa, mas foi o suficiente para lembrar a todos que o seu poder era real. Não importava. Se estivesse em um beco, uma jaula ou um ringue, Kimbo Slice era uma força da natureza, um destruidor, um predador, uma máquina de nocautes. Após sua saída do UFC, Kimbo Slice afastou-se do esporte por anos até o Bellator. Os trouxe de volta em 2015 e desta vez ele iria resolver contas pendentes. Em 19 de junho de 2015, finalmente aconteceu a luta que todos queriam ver: Kimbo Slice contra Ken Shamrock. A lenda do artes marciais mistas contra o rei das ruas. O primeiro round foi uma loucura. Shamrock conseguiu derrubar Kimbo e quase finalizou com um estrangulamento. Level change, the single leg and hit by Shamrock. I think he's got it. McCarthy taking a really close look. Mas Kimbo, mostrando sua incrível resistência, conseguiu escapar e quando voltou a ficar de pé, acertou um gancho devastador que deixou Shamrock fora de combate. Vitória por nocaute técnico de Kimbo. O público enlouqueceu. Kimbo voltou. A última grande luta de Kimbo foi sem dúvida uma das mais caóticas e polêmicas de sua carreira. Em 19 de fevereiro de 2016, Kimbo enfrentou Dada 5000 no Bellator. Mas essa luta não era apenas um confronto físico, era... Pessoal, Dada 5000, nome verdadeiro da FU. Harris foi um antigo amigo e colaborador de Kimbo durante seus dias de lutas de rua. Com o tempo, a relação entre eles ficou amarga. Dada começou a se destacar por conta própria. No mundo das lutas clandestinas, e logo que antes era uma amizade, se transformou em uma feroz rivalidade pública. A luta foi anunciada como um confronto definitivo entre duas lendas das lutas de rua. Quando a luta começou, a expectativa era enorme. Mas o que se seguiu foi uma guerra desordenada e brutal. Ambos lutadores, visivelmente cansados desde o segundo round, trocaram golpes selvagens. O preparo físico de ambos caiu rápido, mas Kimbo, com instinto predador, acertou golpes que derrubaram Dada. No terceiro round, Kimbo Slice venceu por nocaute técnico, mas a luta não terminou ali, depois do combate. Dada 500 sofreu uma parada cardíaca e foi levado às pressas para o hospital. Sua vida esteve em risco devido a uma insuficiência renal grave causada pelo esforço físico extremo. Foi um lembrete brutal de como as lutas podem ser perigosas, mesmo para dois homens acostumados à violência. A luta recebeu fortes críticas pelo fraco desempenho físico de ambos os lutadores,
mas Kimbo havia vencido. No entanto, essa seria sua última vitória. Poucos meses após sua luta com Dada 500, no dia 6 de junho de 2016, Kimbo Slice faleceu repentinamente aos 42 anos de idade, devido a uma insuficiência cardíaca congestiva. O mundo do artes marciais mistas ficou em choque. O homem que havia passado das ruas de Miami para as maiores arenas do mundo tinha partido cedo demais. As redes sociais explodiram com homenagens e mensagens de condolências. Kimbo Slice não foi apenas um lutador de rua, ele foi um fenômeno cultural. Um homem que quebrou barreiras, que inspirou muitos com sua ferocidade e que provou com a vontade de lutar, com os punhos ou com o coração. Ele podia ir das calçadas de Miami ao topo do mundo. Kimbo Slice. Ele foi mais do que um lutador, foi um símbolo de luta, um guerreiro que nunca deixou de avançar, não importava quantas vezes caísse. Desde as lutas clandestinas que incendiaram a internet, até as jaulas profissionais da elite do XC ou UFC, e Bellator, Kimbo deixou uma marca inesquecível. Seu poder era brutal, sua presença assustadora, sua história inesquecível. E mesmo ausente fisicamente, seu legado continua vivo, porque toda vez que alguém se lembrar daquele homem barbudo com punhos de aço e um espírito indomável, estarão lembrando de Kimbo Slice, o lutador de rua mais perigoso da história.